Bom dia pessoal, estou gravando essa videoaula por conta que nós não conseguimos ter nosso encontro presencial e a partir dessa aula eu vou solicitar um trabalho para vocês me entregarem, deixa eu conferir aqui, até o fim de novembro. Ele vai ser um trabalho que vai valer a nota do bimestre. Deixa eu ver aqui qual que vai ser a data, vai ser no dia 26 de novembro. O tema dessa aula será pensamento científico. O que é o pensamento científico? Quais os passos a passos para a gente produzir um artigo científico e como funciona e qual a importância desse tipo de pensamento. Eu inicio a aula pedindo para que vocês reflitam sobre o que é o pensamento científico. O pensamento científico, a gente pode pensar às vezes, é o pensamento próprio dos cientistas, é o pensamento da ciência, é o pensamento que nos ajuda a produzir ciência. Se vocês pensam e pensaram dessa forma, por essa linha, vocês estão corretos. Ele é um tipo de pensamento próprio da ciência, próprio para a produção de ciência. Só que ele não é um pensamento solto, ele não é uma coisa que a gente faz de qualquer forma, a gente faz, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Ele é um pensamento que ele é organizado por algumas etapas, né? Ele, para chegar numa produção científica, numa produção científico-acadêmica, é exigido que nós sigamos algumas etapas. E quais são essas etapas, né? Vamos falar mais para frente quais são as etapas. Primeiro, então, o pensamento científico é uma forma de conhecimento que não dá lugar a fantasias, aos preconceitos e aos achismos. Achismos é aquela coisa, eu quero explicar alguma coisa que está acontecendo. Eu acho que é assim por causa disso, por causa daquilo. Como assim eu acho? Eu validei aquilo, eu fui atrás, eu fui pesquisar as causas daquilo para ter uma propriedade para falar? É isso que seria o achismo, não é exatamente o que eu acho da minha cabeça. Não, eu tenho que ter um embasamento teórico, algum embasamento que me leve a uma solução, me leve à produção de um conhecimento a respeito daquele assunto. Continuando. E o pensamento científico ele está presente na nossa vida cotidiana, quando nós temos que explicar alguma coisa ao nosso redor, por exemplo, né? Vamos supor, um eletrodoméstico da minha casa parou de funcionar, a cafeteira da minha casa parou de passar café. Por que ela parou de passar café? Essa seria a primeira pergunta, né? Eu posso levantar algumas hipóteses, levantar algumas questões que ela parou de passar café porque deu um defeito no seu circuito. Ela parou de passar café porque está sem energia, porque está sem isso, está sem aquilo. São possíveis causas do problema que eu me encontrei. Essas possíveis causas podem ser resolvidas a partir do momento que eu vou me debruçar sobre aquilo. Por exemplo, vou abrir a cafeteira, vou verificar, vou analisar tudo ali para chegar a uma conclusão. Então o pensamento científico está baseado um pouquinho nisso, nessa questão de eu preciso me debruçar sobre a situação, problema que eu estou querendo investigar, sobre o fenômeno que eu estou querendo explicar, para poder chegar a uma solução. E eu pergunto agora para vocês, qual a importância desse tipo de pensamento? Onde ele está presente na nossa vida? Ele está presente na nossa vida, por exemplo, na escola. Tudo que a gente aprende na escola, ele sai de um conhecimento, de uma universidade, ele sai de uma pesquisa científica, por exemplo, a história. A história é uma ciência. Sendo uma ciência, ela é produzida por cientistas, por historiadores que se debruçam sobre as ciências históricas. Eles produzem conhecimentos, eles buscam analisar fenômenos para descobrir as verdades daqueles fenômenos. Lembrando também que a verdade é algo que pode ser relativo, né? Porque se eu pesquiso uma coisa hoje e amanhã outra pessoa pesquisa a mesma coisa sobre o mesmo assunto, ela pode atualizar aquilo que eu já tinha pesquisado. Não é bem assim, agora eu descobri mais isso aqui, etc. Então, uma breve definição da importância do pensamento científico. Ele nos permite fazer perguntas baseado na razão. O que significa razão? Na racionalidade, na nossa inteligência, na nossa capacidade humana de refletir sobre alguma coisa. Nos basear na razão, o que nos leva a buscar a verdade sobre determinado assunto. Ou seja, a verdade naquele momento, naquela análise que eu vou fazer sobre dado fenômeno.
Em outras palavras, uma pessoa com pensamento científico é uma pessoa que sempre quer saber os porquês dos acontecimentos. Esse porquê é aquele porquê junto com o acento circunflexo no E, que significa a razão, os motivos, as causas por trás dos acontecimentos. Certo, gente? E para realizar essa pesquisa científica, para a gente chegar à conclusão dessa pesquisa científica, a gente precisa seguir alguns passos a passos. Ela, como eu disse logo de começo, ela não é algo solto, ela não é alguma coisa que eu vou simplesmente, eu acho que é assim, ponto final, acabou. Não, eu preciso de algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa que a gente pode citar aí é identificar a situação problema, que é o que? É o que a gente quer resolver, é alguma coisa que a gente está querendo procurar a solução, querendo explicar aquela coisa, explicar um fenômeno. Então isso seria a nossa situação problema. Que nada mais é a situação problema do que fazer perguntas. São perguntas a respeito de um determinado assunto que a gente quer responder. Segundo passo, a gente tem que criar uma hipótese. Ou seja, nós precisamos levantar alguns dados para chegar a uma possível causa daquilo. Eu acho que é assim por causa disso, segundo isso, aquilo outro. Essa é a nossa hipótese. Mais para frente, quando eu ler o trabalho para vocês, vocês vão entender com mais clareza o que seria a hipótese e a situação problema. A gente precisa fazer o levantamento de dados, que nada mais é do que a gente... eu já tenho a minha situação problema, já tenho a minha hipótese, eu vou começar a pesquisar. Onde eu vou pesquisar? Posso pesquisar no Google Acadêmico, que é uma plataforma do Google que reúne artigos científicos e pesquisas científicas. Posso pesquisar em jornais, posso pesquisar em informações de revistas. No IBGE, por exemplo, dependendo da revista, o IBGE... Aliás, dependendo da pesquisa, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o responsável por fazer o censo do Brasil, por exemplo, a contagem populacional. E ele trabalha com vários outros dados. Eu quero pesquisar sobre violência. Eu tenho o mapa da violência, que é um relatório oficial sobre tipos de violência no Brasil. Então, assim, a gente tem algumas fontes de pesquisa sérias, né, e concisas, nas quais podem nos servir, na verdade, podem nos servir de base para uma pesquisa. Depois de pesquisado e levantado todas essas informações, é hora de eu contrastar esses dados. Ou seja, aqui está falando isso, aqui está falando aquilo, naquele outro está falando assim. Vamos fazer um meio de campo e ver o que todo mundo está falando para produzir o meu texto, né? Que seria a minha produção final. E a produção final é chamada de resultados. Eu tenho quais resultados? A partir disso, por exemplo, segundo o IBGE acontece isso por causa disso, mas no artigo tal fala isso, o autor tal vai falar isso, vai falar aquilo. O resultado nada mais é do que a sistematização de tudo que eu pesquisei e as respostas para aquela situação problema e a resposta também para a hipótese. Lembrando que uma hipótese científica ela pode ser verdadeira ou não verdadeira, no sentido de que eu criei uma hipótese, eu fiz uma pesquisa científica, mostrou-se que a hipótese não se confirma, ou seja, o que eu penso, a minha hipótese não está sendo confirmada com os dados que eu levantei. Não deixa de ser científico por causa disso. Assim como eu levantei os dados, a hipótese confirma. Realmente o que eu pensei que fosse é isso mesmo. Né? Então não é porque a hipótese não se confirmou que toda a pesquisa, todo o trabalho vai deixar de ser científico por causa disso. Não, porque só de seguir esses passo a passo a gente está produzindo algo científico. Bom, enfim, brevemente era isso sobre o pensamento científico, a sua importância, né? Quando a gente está na sala de aula eu passo algumas informações na lousa, mas vamos lá. E eu tenho um trabalho para vocês, que nada mais é do que uma elaboração de uma pesquisa. Eu vou ler para vocês. Elaborando uma pesquisa científica. Objetivo: produzir um trabalho acadêmico científico com a intenção de entender a importância desse tipo de produção para a sociedade brasileira. Passo 1. Assistir a aula sobre pensamento científico do professor Kaique, ou seja, eu. Entender o que compõe a produção de um artigo científico, qual a importância de gerar uma situação-problema, uma hipótese e como pesquisar em fontes seguras para obter um conhecimento. 2. Elaboração da pesquisa.
Observe as situações, problemas. Para facilitar a vida de vocês, eu já criei 3 situações e problemas, 3 perguntas e uma hipótese. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar pesquisar os dados para responder essas perguntas. É bem simples. E essa aula ela vai ser interdisciplinar. O professor e a professora de português vai trabalhar com vocês e vai auxiliar vocês nessa redação, como escrever de forma mais científica, certo? Vamos lá, observe as situações e problemas. Pergunta 1. As redes sociais estão gerando cada vez mais problemas de convívio nas pessoas? O que vocês acham? Sim ou não? Elas estão gerando? Pergunta 2. Como as redes sociais estão afetando como as redes sociais estão afetando as relações pessoais e interpessoais das pessoas, no que diz respeito à amizade, família e trabalho? Como é que a rede social interfere, influencia na relação entre pessoas? Pergunta 3. O uso constante das redes sociais podem causar vício? O que vocês acham? Vocês acham que o uso de rede social causa ou não vício? Ela é nociva para a nossa saúde? Aí eu também criei uma hipótese para facilitar o trabalho para vocês. A hipótese é: as redes sociais causam dependências e vício nas pessoas, podendo gerar problemas como irritabilidade, ansiedade, falta de autocontrole e depressão, entre outros. Essa é a minha hipótese, ou seja, eu estou afirmando que a rede social sim causa problema. Agora a pesquisa que vocês terão que me entregar. Baseado nas situações, problemas e na hipótese, elabore uma pesquisa de no mínimo 2 páginas, apresentando dados que comprovem a tese de que as redes sociais causam dependência nas pessoas. Ou seja, apresentando dados que vão provar que sim, as pessoas estão se viciando nas redes sociais. Pesquise em fontes discutidas em sala de aula e outras de sua escolha, e apresente de forma elaborada os dados encontrados, lembrando que você deverá seguir o passo a passo de uma pesquisa científica. Você também, para agregar no seu trabalho, pode apresentar o histórico das redes sociais, como surgiram e como se tornaram um fenômeno mundial. Então, esse é o trabalho. Junto com esse vídeo que eu vou postar, subir no YouTube e vou compartilhar o link com vocês, eu vou mandar o arquivo desse trabalhinho, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu acho que eu já passei na sala de vocês o meu WhatsApp. E eu estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Então era isso. Muito obrigado, valeu, até mais.